Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Saludo a todos os irmãos reunidos allá. Muito boa tarde, missionário Miguel Bermúdez Marim, todos os irmãos reunidos lá em Monterrey, Nova Leão, México, e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e também o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. Que Deus siga te abençoando, missionário Miguel Bermúdez Marim, grandemente, e te mantenha saudável e te mantenha forte. E também a todos nós. Para esta ocasião, vamos buscar no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 23, verso 26, donde nos dice, no versículo 26, onde nos diz: e llevándole, tomaron acierto Simón de Cirene. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiam-no grande multidão de povo e de mulheres, os quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziam outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí do lado ele escreve: perdoa-os. Na outra Bíblia desenha uma estrela de Davi. E lançaram sorte, e repartiram suas vestes e lançaram sorte. Lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E vamos ao Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 27, no versículo 45, onde nos diz: e desde a hora sexta, ele escreve de 11 a 12. E desde a hora sexta ele escreve de 11 a 12. Aí em cima. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona escreve 12 a 3 p.m. Ou seja, a essa hora. Agora são 2h15. Já por aí. Vejam. Haviam trevas. Um dia que estivesse, suponho que estivesse assim, de dia, mas houve trevas. E já para as 3 da tarde, de 2 a 3, já próximo da hora nona, Jesus exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso disseram, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, a embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, lhe
dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. As obras de Jesus ao entrar em Jerusalém. Podem se assentar, por favor. Nos dice en el mensaje, viviendo, muriendo, nos diz na mensagem: vivendo, morrendo, enterrado, levantando-se e vindo. Nos dice nuestro hermano Branham o nosso irmão Branham nos diz ali, en la página 6, na página 6, dice, quando en el jardim del Edén, Deus, quando no jardim do Éden, Deus, Jeová, requeria uma morte. O preço do pecado, a paga do pecado é a morte. E não podia ter nenhuma alteração, não tinha outra maneira que fôssemos cuidados, porque Deus é supremo e Ele é infinito. E Ele é o juiz de todo o céu e toda a terra. E a pena do pecado é morte. E não havia ninguém que pudesse pagar essa pena por outro. Porque qualquer homem até mesmo poderia morrer por outro. Mas, para começar, ele era culpado. Não tinha ninguém de nós que pudesse usar o outro, porque todos somos culpados. Nascemos em pecado, formados em iniquidade. Viemos ao mundo falando mentira. E não havia um mínimo de esperança por nenhuma parte. Estávamos condenados por Deus. E cada criatura que tinha se movido sobre a terra estava sob essa grande condenação. Poderia haver um homem justo levantando e fazendo alguma coisa, mas para começar ele era pecador. Tinha somente uma maneira para que isso fosse pago. E isso foi a morte do próprio Deus. E recordem que Ele é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aquele Verbo se encarnou e habitou entre nós. São João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Porque Deus, sendo um Espírito, não podia morrer. Mas Ele desceu em um corpo de carne e se expressou a si mesmo em uma vida de amor para tomar toda essa bondade que Ele era e dá-la voluntariamente como um sacrifício supremo, para que Ele pudesse tomar a culpa do culpado, e todos nós sendo pecadores, e não tinha uma maneira no mundo para que nós pudéssemos ser salvos. Ele veio, não foi só para ser visto sobre a terra, senão que Ele veio para morrer como sacrifício. Abel o expressou quando ele ofereceu a Deus o seu sacrifício mais excelente do que o de Caim, quando ele trouxe esse pequeno cordeiro com um pequeno ramo da videira envolvida em volta do seu pescoço para o amarrar em uma rocha. Ali estava esse pequeno indivíduo ali sobre a rocha e a sua barba jogada para trás e golpeado com uma rocha no seu pequeno pescoço, e isso sangrou e morreu. E o sangue jorrando para fora. Essa pequena rocha branca foi banhada com sangue. E Abel expressou o Calvário ali. Então vocês vejam aquele quadro ali, colocando aquele cordeiro branco e lhe golpeando com uma pedra no pescoço. Com certeza Abel ficou todo salpicado de sangue ali. Quando o Cordeiro de Deus imolado desde a fundação do mundo veio tomar o lugar dos pecadores culpados e foi massacrado e ferido e zombado, e o escarneceram dele e morreu uma morte que nenhuma criatura poderia morrer, exceto o próprio Deus. E seu sangue escorrendo pelos seus cabelos e assim ondulados em tranças, e essas gotas de sangue escorrendo e derramando pelo chão,
aí expressou que coisa tão horrível é o pecado. Quando ele teve que morrer para redimir o homem de uma vida de pecado. Ninguém poderia morrer assim. Ninguém poderia deter essa morte. Diz que quando furaram a sua costela, diz que dali saiu sangue e água. Um tempo eu estava conversando com alguém a respeito disto, e foi um cientista que falou: tem somente uma forma que isso pudesse ter acontecido. E não foi por causa da lança romana que ele morreu. E também não foi a perda de sangue o motivo pelo qual ele morreu. Ele tinha perdido tanto sangue, porque vocês imaginam, desde a noite, tantos ferimentos que ele recebeu, tanta pancada, e as feridas estavam sangrando. Mas não foi por isso. Também não foi pela perda de sangue a causa pela qual ele morreu, porque ainda tinha sangue no seu corpo. O motivo que ele morreu não foi por causa da lança romana, ou os pregos que pregaram em suas mãos, ou a coroa de espinho. A coroa de espinho que colocaram em sua cabeça. Mas por quê? Ele morreu de pena. Ele morreu de um coração quebrantado. Quando ele soube que as mesmas criaturas pelas quais ele morreria para redimi-los, tinha cuspido em seu rosto, e ele tinha sido rejeitado pelos homens. 800 anos antes que acontecesse, Davi exclamou com a mesma voz que ele exclamou no Calvário: meu Deus, por que me desamparaste? Que coisa tão horrível o pecado faz. Separa o homem de Deus. E vejam a oferta do pecado que teve que ser oferecida pelos nossos pecados. E ele foi separado da presença de Deus. O pecado o havia separado. Deus colocou os nossos pecados sobre ele. E ele foi separado de Deus. E isso é porque ele exclamou. É o motivo pelo qual ele exclamou: por que me desamparaste? Porque ele foi desamparado. Ele tinha assumido esse lugar e olhou e viu o seu povo para o qual ele vinha para ser seu Salvador e lhes oferecer vida, e eles o tinham rejeitado. E isso doeu tanto nele, de tal modo que ele esteve tão quebrantado do coração, que o sangue e a água e a química do seu corpo se separaram. O homem nunca saberá o que era isso. Esse é o motivo pelo qual não poderia ter alguém mais que pudesse morrer assim. Não me importa o quanto você pudesse ser atormentado, quanto eles poderiam colocar os seus pés nas brasas, ou ser cortado em pedaços, ou queimado em pedaços. Você não pode morrer esse tipo de morte, porque a sua feitura não era assim. Ele tinha que ser Deus. Ele tinha que ser uma feitura mais que o homem. Deus morreu. Ele morreu por um coração quebrantado, um coração partido, com tanta dor pelo mundo, de modo que a reação química que aconteceu no seu corpo não aconteceria em você. Você não pode sofrer assim. Não existe maneira que você possa ter esse tipo de dor. Assim que somente um podia fazer, e ele o fez. Ali estava pendurada aquela vida preciosa que não conhecia nada mais senão o amor e fazer o bem, pendurado ali entre o céu e a terra. Ali erguido, completamente nu, envergonhado. Pense como você estaria, totalmente nu. Você não conheceria a vergonha que Deus teve ao estar pendurado ali. Eu sei que no crucifixo tem uma pequena peça de roupa que está em volta dele, mas eles nunca fizeram isso. Isso só foi colocado pelo artista ali, porque eles tiraram suas vestes. Ele tinha uma roupa e eles a partiram e lançaram sorte por ela. Ele estava envergonhado até o máximo, mesmo sendo Deus. Teve que suportar e pecadores cuspindo sobre seu rosto.
E mesmo assim, ele sendo a profundeza de misericórdia, tinha que morrer frente ao público. Totalmente nu. Nele produziu tal efeito que isso separou a água e o sangue. Eu não admiro, eu penso o que o poeta expressou entre rochas partidas, céus escuros. O meu Salvador inclinou seu rosto e morreu, mas o véu partido abriu o caminho para os gozos celestiais e dias intermináveis. Agora isso que cumpriu aqui, para que esse véu fosse aberto, fosse partido e aberto, para que os filhos de Deus recebessem vida eterna e recebessem esse corpo teofânico, nascendo de novo da água e do Espírito. Na primeira parte, em uma porção, na primeira porção, o batismo do Espírito Santo. Em sua segunda venida, vejam, esse véu em sua segunda vinda será partido novamente. E então fala ali no livro de Citas que viremos com as duas porções. E diz, vamos ver onde essa porção está, no livro de Citas. Diz que quando tocarmos o Jordão, Citas 597, na página 69, e quando Elias foi para baixo ao Jordão um dia, e com Eliseu o golpeou, o feriu, e o apartou para regressar, ele voltou com uma dupla porção. E quando nós tocarmos o Jordão com Cristo, nós temos uma porção, mas quando nós regressarmos, nós viremos com duas porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. E então, no regresso com Cristo, nós viremos para trás com as duas, ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual. Então nós teremos uma dupla porção. Aí é que ele escreve a dupla porção, a ressurreição espiritual e a ressurreição física no regresso com Cristo. Onde? Na pedra angular. Aí desenha uma pedra angular do lado esquerdo. Agora vocês vejam o que estará acontecendo com a sua vinda, que é no final desse ministério. E com isso se abre. Com isso então se abre esse dia interminável, eterno. Mas não somente com o corpo teofânico, senão que também com o corpo físico, em cada um de nós. Ou seja que é inevitável, como foi inevitável que ele desse sua vida ali na cruz, para poder nos dar vida eterna. E é inevitável que em sua segunda vinda ocorra o cumprimento dessa escritura do Apocalipse 11, para que essa dupla porção possa vir. Tudo é paralelo. Com certeza, ele teve que fazer. O véu ficou pendurado entre o homem e Deus. E esse véu aberto revelou o caminho aos gozos celestiais e ao dia interminável.
o Calvário quer dizer algo, quer dizer mais do que nós podemos expressar. Com certeza. Vivendo, Ele me amou. Morrendo, me salvou. Sendo enterrado, Ele levou meus pecados para longe. E isso hoje foi condenado. O pecado já não tem mais força. Quando Ele exclamou na cruz, está concluído. Quando Ele falou ali, consumado está. Então o pecado morreu. Agora está morto. Terminou. Não tem poder, não tem vida. Povo, pense nisso. Esse pecado nos seres humanos, nosso inimigo, está morto, não tem vida, não tem mais efeito. Recordem, quando o sol apagou a sua luz e as estrelas não brilhavam e a terra ficou escura, tudo estava sendo reunido. Agora vemos o que aconteceu ali, que é história, pelo qual damos graças a Deus por esse sacrifício. Para sua segunda venida, agora, para a sua segunda vinda, vejam na mensagem a entrada triunfal de Cristo para a salvação do mundo, pregado 1º de abril de 2002 aqui em Caiá, Porto Rico. Nosso irmão William nos diz assim: agora Israel estava esperando o Messias, como está profetizado para a sua segunda vinda. Ou seja, há 2000 anos atrás o estavam esperando. Como Ele viria em sua segunda vinda. Porque Israel não conheceu que a sua vinda está em duas partes. Sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, sua segunda vinda como Leão da tribo de Judá. Ele esperou em um cavalo branco poderoso, com um exército poderoso. Ele veio em um jumentinho, com uma multidão simples, clamando: Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor, bendito ao Filho de Davi que vem, bendito. E assim vemos toda essa manifestação formosa da vinda. Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E na página 155 do livro de Citas, lá tem uma porção no parágrafo 383, onde nos fala que é um extrato da mensagem que é a atração no monte. Diz: haverá uma verdadeira chuva temporã e seródia nos últimos dias sobre esse pequeno grupo que vem com ele, sobre esse jumentinho manso e humilde, sem uma denominação, clamando: Hosana ao Rei que vem, em nome do Senhor. Vamos ver mais adiante o que isso significa. Agora vejam nesta mensagem, Jeová proverá, na página 16. Nos diz: mas a chuva temporã, a primeira chuva, significa uma chuva de ensinamento. A segunda chuva, que é a chuva tardia, a chuva do entardecer, ou seródia, que é a chuva da segunda vinda do Senhor. A segunda chuva é o Espírito que vem sobre o que já foi ensinado e produz a colheita. É o Espírito Santo, vejam. É o Espírito Santo vindo sobre o que já foi ensinado. E o que isso vai produzir? A colheita. Aí do lado ele desenha uma estrela de Davi, escreve a chuva temporã e a chuva tardia. Irmão Branham continua dizendo, agora temos a promessa da segunda vinda do Senhor, e será paralelo ao que foi a vinda do Senhor 2000 anos atrás sobre um jumentinho. Um jumentinho, filho de jumenta, mas a promessa para a segunda vinda é que virá sobre um cavalo branco.
E porquanto Cristo trata com a sua igreja no campo espiritual, então vejamos algumas coisas que não devemos passar despercebido. Porquanto para a primeira vinda houve um precursor, para a segunda vinda tem que vir outro. Para a primeira foi João Batista. Isso já é história. E o precursado foi Jesus Cristo. Para a segunda vinda de Cristo requer que as pessoas estejam preparadas e vejam um homem precursando a segunda vinda de Cristo, falando as coisas que vai fazer e como vão acontecer. Como João disse que após ele viria um maior que ele, do qual ele não era digno de desamarrar a correia do seu calçado. Ele disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E também quando viu a Jesus disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mostrou para o que vinha, como Cordeiro, para tirar o pecado do mundo. E mostrou que ele os batizaria com o Espírito Santo e fogo aos que creriam nele. E mostrou que o maior não seria o precursor, mas o precursado. Vejam na mensagem o enterro, aqui na página 9 nos diz, o nosso irmão Branham aqui relata um pouquinho desta obra, desde a página 9, na metade da página diz, e quando estava pendurado ali, sangrando e morrendo, quando inclinou seu rosto, o sol ficou tão envergonhado ao ver que Deus teve que pagar tal preço para redimir as criaturas que ele tinha criado à sua semelhança. O sol se negou a olhar para a terra nessa hora. A lua estava tão envergonhada que saiu do seu lugar. As estrelas deram suas costas para a terra. Que coisa tão horrível o pecado faz. E como foi que Deus tratou com o pecado? Depois, ao ver esses sacerdotes com zombaria e com cuspindo a sua face, um homem lhe bateu na sua cabeça com um pedaço de pau e disse, se tu és profeta, diz que ele te bateu. Outro arrancou a barba de sobre o seu rosto e lhe deu uma pancada no rosto e queria que ele ficasse em pé e defendesse. Ele disse, se o meu reino fosse desse mundo, eu clamaria meu Pai diretamente e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Então ali o cenário, o panorama ali poderia mudar. Mas como poderia fazer? Exatamente, ele não podia fazer porque eram seus próprios filhos clamando pelo seu sangue. Você poderia imaginar um pai tendo seus próprios filhos em trevas, clamando pelo sangue de seu pai? Por isso, vejam ustedes que por isso vocês vejam que a maior tristeza e a maior dor que uma pessoa possa ter, veja, é como se um filho estivesse fazendo algo contra seu pai e esses filhos não tivessem sua mentalidade normal e fala coisa e diz coisa contra ele e depois percebe que estava fazendo isso contra seu pai. Como esse filho se sentiria? E imagina quem vai bater no seu próprio pai. Agora, como se vão a sentir muitos? Agora, como muitos vão se sentir de golpear para que se les abra? Quando tratar de bater a porta para que eles abra-nos. A parábola das 10 virgens de Mateus 25. Vejam algo allí.
Mateus capítulo 25, versículo 1 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Em cima ele escreve as 10 virgens e os 144.000. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Agora ele vem como ladrão na noite. Mas esse chamado, as insensatas também escutam. Recordem que a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fatos e para os incrédulos. E os 144.000 escutam o chamado. Sai ao encontro. E todas aquelas virgens se levantaram e arrumaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Página 369, livro Os Selos. Continua dizendo: depois vieram as outras virgens dizendo: Senhor. Depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. E vejam, todas estavam juntas aí. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não pode sair do lugar onde Deus disse através do precursor que o esposo ia vir. Agora vejam tudo isso ali. Aqui nos mostra algo. E o nosso irmão Branham continua dizendo: Por isso que ele não pôde fazer outra coisa além de morrer. Se ele não tivesse feito, seus filhos, suas criaturas estariam sujeitos ao juízo. Por isso que teve que morrer para salvar seu povo. E quando morreu, quando inclinou o seu rosto para esse velho mundo, desceu um calafrio pela sua costa. Deve ter tido uma situação nervosa, porque a Bíblia diz que o mundo inteiro, desde a 6ª hora até a hora 9ª, houve trevas em toda a face da terra, e a terra se estremeceu, e as pedras fenderam, o véu partiu em 2 partes, de alto a baixo. A mesa dos sacrifícios tombaram. O Filho do Deus vivente morreu. Estava tão morto que somente ele reconheceu. Ele estava tão morto que a lua o reconheceu. Ele estava tão morto que as estrelas o reconheceu. Ele estava tão morto que a terra o reconheceu. Ele estava tão morto que os elementos o reconheceram. As atmosferas o reconheceram. Todos tiveram que saber que ele era o Filho de Deus. A palavra de Deus não podia falhar. Tinha sido prometido desde o Jardim do Éden. Esta semente ferirá a cabeça da serpente. Agora, mas o que aconteceu? O que aconteceu quando deixou a cruz e entrou no túmulo de José de Arimateia? Era tão pobre que não tinha nem onde deitar a sua cabeça. Tinha nascido em um pesebre, com um nome
infame por trás dele, como um filho ilegítimo, zombaram dele e riram dele. E zombavam, escarnecia dele na terra, zombava e ele foi rejeitado. E quando ele morreu, teve que ser sob pena capital, no meio de dois ladrões. Não tinha nem sequer túmulo para ser sepultado. Teve que ser sepultado no túmulo de outro homem. O próprio Deus dos céus vindo à terra. E quem nós pensamos que somos ao ter que passar somente um pouco de sofrimento, comparado com o que ele passou? Amigos, pense nisso que ele fez por nós. Ou seja, vejam ali, José de Arimateia levou ele a uma caverna, porque era uma fenda, um túmulo novo. Mas vocês vejam, que no Apocalipse 11 não vai ser permitido sepultá-lo. E isso vai ser um sinal mundial. Ele disse que pela televisão e tudo vai estar mostrando, e nessa mensagem ele disse: vamos deixar esse sinal quietinho. Porque esse sinal, e com a ressurreição desse sinal, em várias ocasiões ele falava que poderia ser esse grande terremoto da ressurreição, desta parte de Los Angeles, Califórnia, que está por acontecer esse terremoto, e que esse terremoto seja o terremoto dos que vão ressuscitar, esse terremoto aí das duas oliveiras. O soldado romano disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O pecador teve que reconhecê-lo. Judas disse: eu traí sangue inocente. Ele teve que reconhecê-lo. O mundo inteiro o reconheceu. Do que na mensagem Almas Aprisionadas, ali nos fala na página 39 e 40, desta parte dessa parte da terceira etapa de Jesus. Observa, quando veio a terceira etapa do seu ministério, primeiro foi a cura dos enfermos, a segunda foi a condenação das organizações e o profetizar o que tinham feito, o que era e o que estava por vir. E assim fez. Não é verdade? Mas a sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam serem salvos jamais. E estavam lá onde estão aquelas com os olhos todo pintados, e pregou as almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia, mas bem estavam eternamente separados da presença de Deus. Entretanto, tiveram que reconhecer o que ele era, porque Deus lhe fez o que era. E ali escreve uma estrela de Davi e desenha a estrela de Davi e escreve: na terceira etapa tiveram que reconhecê-lo. O que aqui está falando dessas pessoas e também da natureza. Continua dizendo: depois para onde se foi? Quando um homem morre, tudo termina ali.
Não, Senhor, ele teve que morrer assim porque a Bíblia de Deus disse que assim tinha que ser. Ele confiou na palavra de Deus, por isso que em vida disse: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. A Bíblia disse o que Davi disse sobre inspiração: não permitirei que meu santo veja a corrupção e nem deixarei sua alma no inferno. Jesus disse: destruam esse corpo e eu o levantarei em 3 dias. Ele sabia que a palavra de Deus não podia falhar. O Apocalipse 11 também sabe que a palavra de Deus não falhará. Se ele pôde descansar nisso, crendo que Deus não podia falhar, quanto mais nós, que temos nascido de novo através do Espírito Santo e os nossos corações sendo testemunha agora mesmo, que o nosso Redentor vive e algum dia virá novamente. Descansem seguros que aqueles que estão em Cristo, Deus os trará com Ele. Agora, o nosso irmão William continua dizendo: João era grande, seria grande. O anjo Gabriel disse a Zacarias, o sacerdote, que esse filho que nasceria de Zacarias e sua esposa Elizabeth seria grande diante de Deus, porque um profeta enviado por Deus é grande perante o Senhor, diante de Deus. E se for um precursor para a vinda do Senhor, já seja para a primeira ou segunda, é grande. É maior que todos os demais profetas, porque é o que precursa a vinda do Senhor. E agora, não podemos perder a bênção de ver quem é o precursor da segunda vinda de Cristo. Porque lá, os que perderam de vista quem foi o precursor da primeira vinda de Cristo, perderam a vinda do Messias. Agora, Cristo o identificou, depois Cristo disse. João disse de Jesus que ele era o maior, o que viria depois dele, o Messias. Depois Jesus disse de João: dos nascidos de mulher, não se levantou nenhum maior que João. Este é aquele Elias que havia de vir. São João capítulo 11, do versículo 9 ao 15. João testificou de Jesus e Jesus testificou de João. O mesmo que ele nos falou no livro das Eras, o editado. Na página na página 369 desse outro é o 365, vamos ver. 365 abaixo. Acá ele também. Nos mostra allí. Aqui também nos mostra ali. Diz, ainda que ele não será popular, sim, será vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus. Nós podemos ter a confiança. Agora vejam, quem vindicou a Jesus? O Espírito Santo. Viram isso? Porque vocês vejam, continua dizendo. Nós podemos ter a confiança que esse homem, primeiramente, será vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com feitos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. E o próprio Jesus, ao voltar, ele escreve ali, com Moisés e Elias, lhe vindicará assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Esse homem também, como João, escreve Elias, testificará que Jesus vem, e escreve Moisés e Elias.
E o próprio regresso de Cristo provará que, em verdade, na verdade, esse homem era o precursor de sua segunda vinda. Essa é a evidência final, que este homem, em verdade, na verdade, é o profeta de Malaquias 4, porque o próprio Jesus aparecerá. Escreve Elias e Moisés, no final da era gentia. Então será tarde demais para aqueles que o rejeitaram. Nesse aqui escreve, nesse mesmo roxo, o vermelho, nesse vermelho escreveu os últimos 3 anos e meio dos 1954 anos. Nesse outro escreve a evidência final. E onde fala o fim da era gentia, escreve da dispensação da graça. Onde apareceria no final da dispensação da graça. E recordem que ele nos dizia, a porta da dispensação da graça está para ser fechada. A porta da dispensação da graça está por ser fechada, porque tudo que estava realizando na dispensação da graça era um entrelace dispensacional, mas você estava vivendo na dispensação da graça, com batismo e todas essas coisas, santas ceias, coisas que pertenciam à dispensação da graça. E Paulo tinha dito, em Coríntios, no capítulo 11, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. E ali ele escreve, até a segunda vinda de Cristo. E chegou o momento que ele disse, os batismos até aqui, e a Santa Ceia. Mas e por quê? Por que parou tudo isso? Porque estava chegando o ciclo messiânico para o cumprimento dessa promessa. E aqui desenha a pedra angular e as eras, somente a sétima era, e uma seta para os 2 lugares. Nesse outro escreve também, o próprio Jesus aparecerá, escreve, era da igreja. No fim da era gentia, ele escreve, dispensação da graça. Agora, veem ustedes lo que nos dice acá en este otro mensaje. Agora vocês vejam o que nos diz aqui nessa outra mensagem. Porque vejam, ali Jesus testificou de João. E o Espírito Santo deu testemunho de Jesus. Vemos ali que João deu testemunho de Jesus. Agora vejam na mensagem o testemunho da Escritura. Na página 16 desta mensagem, o nosso irmão William diz, portanto, nesse tempo tem mais Escrituras na Palavra de Deus para ser esquadrinhadas, relacionadas à vinda do Senhor. E na vinda do Senhor, o Senhor em sua vinda, pode tomar a Escritura e pode apresentar ao público as Escrituras que falavam de sua vinda. E poderá lhes dizer, hoje se cumpriu estas Escrituras e essas Escrituras diante de vossos olhos. Pode falar às pessoas, vão às Escrituras, examinem as Escrituras e vejam que isto que eu estou fazendo é o que foi dito por todos os profetas que eu haveria de fazer. Vejam, desde o primeiro profeta até o último profeta, William Marion Branham, que anunciou as coisas que eu faria. Ele anunciou que eu viria com os trovões. Ele anunciou que eu viria sobre um cavalo branco como a neve. E que isso seria a palavra de Deus encarnada em um homem. Agora, quem está dizendo que quem poderia dizer isso? O instrumento onde Deus estaria cumprindo essa promessa. Qualquer pessoa poderia dizer. Mas é que Davi está dizendo ali, furaram minhas mãos e meus pés. É que ali Davi está dizendo
meu Deus, por que me desamparaste? Isaías está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Mas vocês vejam, Deus está mostrando através deles o que seria o cumprimento dessa promessa. Agora ele continua dizendo que essa pessoa poderá dizer. Ele anunciou que viria proclamando, anunciando, revelando o nome novo do Senhor, o nome eterno de Deus. Ele anunciou que viria para trazer a fé do rapto. Ele anunciou que viria com os trovões do Apocalipse 10. Para quê? Para dar a fé do rapto aos escolhidos. Ele anunciou que a noiva teria um avivamento, mas que esse avivamento seria produzido pelos trovões do Apocalipse que eu traria. E ele disse que os trovões seriam revelados na grande carpa catedral. O precursor da primeira vinda do Senhor anunciou todas as coisas que eu faria. Então vejam o que ele disse que eu faria e vejam o que eu estou fazendo e vocês verão se é o cumprimento do que foi anunciado. Examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras de todos os profetas, desde o primeiro até o último que apareceu nessa terra, os quais falaram de mim. Portanto, a lei e o testemunho. Então vá buscar o testemunho das Escrituras que falam de mim. Assim o Senhor se apresentará em sua vinda. Assim o Senhor em sua vinda se identificará com tudo que foi falado dele. E ele cumprirá cada coisa que foi prometido que ele haveria de fazer. E ele estará identificado nas Escrituras. Ele não necessitará que nenhuma outra pessoa o identifique, porque Deus já o identificou em sua palavra. E no livro de Citas, vejam o que ele nos diz ali. No parágrafo 519, 519, na página 59, parágrafo 519. Na última frase diz: tão pronto como o seu ministério se acabou, o Messias se apresentou ele mesmo. Tão pronto como essa grande pessoa que virá no último dia terminar o seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. Um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem, o testemunho das Escrituras diz assim: portanto, o Senhor em sua segunda vinda, manifestado em carne humana, utilizando um homem deste tempo, saberá o que tem que fazer. Ele saberá o que está escrito a respeito dele. Portanto, assim como ele usou a Escritura na sua primeira vinda para se identificar com o testemunho das Escrituras, ele nesse tempo usará também. A sua identificação será na Escritura. E quando ele citar qualquer escritura que fale de sua vinda, ele estará falando a verdade. E ele não estará se engrandecendo, senão que ele estará atuando humildemente e simplesmente para benefício de todo o povo, porque ele tem que mostrar o testemunho que Deus dá dele. Agora, vamos continuar aqui nessa mensagem que estamos lendo, da entrada triunfal de Cristo para a salvação do mundo. O nosso irmão William continua dizendo. Agora, vocês vejam o que o reverendo William Branham diz, falando a respeito da segunda vinda de Cristo. No livro de Citas, página 119, parágrafo 1058, diz: talvez seja que eu estou construindo uma plataforma. Vamos buscar ali, para ler ali o que ele escreveu. Página 119. Do livro de Citas. E ele está lendo essa porção aqui. Talvez eu estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba a ela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. O irmão William disse, quando João esteve lhe preparando uma plataforma, preparando o caminho ao Senhor, aqui o reverendo William Branham está dizendo que ele está
lhe preparando uma plataforma. E continua lendo. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de velhice. E sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. No livro de Citas ele escreve, assim como João Batista, e escreve também, construindo uma plataforma para o Senhor em sua segunda vinda. O irmão William diz, até que aquele ao qual ele está preparando o caminho esteja aqui. Ou seja, esteja presente. Se diz eu não morrerei de velhice até que ele esteja aqui, é porque não estava naquele momento. O instrumento o qual ele estava precursando não tinha nascido ainda. Em palavras mais claras, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Pois, se não estava aqui é porque não tinha nascido. O irmão William diz, até que aquele ao qual ele está preparando uma plataforma esteja aqui. Como prepara uma plataforma aos políticos, outro vem preparando o caminho aos políticos, e para que esse tenha uma plataforma bem preparada e apresenta, esse é o candidato que temos. Agora, se ele disse que não morreria de velhice sem que ele estivesse presente, esse é o qual ele está preparando o caminho. Então ele pensava e cria que se não morresse por causa de um acidente, de velhice não morreria sem que ele estivesse presente. E isso é muito importante saber, disse o irmão. Ele é claro que é muito importante saber. Aí está nos mostrando, o irmão Branham está nos mostrando aí, que se não tivesse morrido naquele acidente, ia chegar a uma idade que ele não morreria com uma idade avançada, sem que o cumprimento dessa promessa estivesse no meio da raça humana. Como? Como foi na primeira vinda? Nascendo, porque tem que nascer. Não ia morrer de velhice sem que ele esteja presente. E isso é muito importante sabê-lo. E continua dizendo, a não ser que eu seja tirado, assassinado, morto de alguma outra maneira, mas não pela idade avançada, não pela velhice, até que ele venha. Agora, como que estava prometido que ele viria? Vejam, na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, na página 15 deste folheto, nesse outro seria a 9. Ali ele disse, tem 3 coisas que me poderão acontecer. Esse talvez seja o final do meu caminho, e deixar que esse outro chegue. Tenho aberto o caminho para ele assumir o comando. Porque recordem, o que vem a pregar estará na palavra, restaurando a fé dos filhos aos pais. Poderia ser o final do meu caminho. Poderia ser que ele esteja mudando o meu ministério para o evangelismo. Ou poderia ser que ele não me chamaria mais como evangelista e me leve a algum lugar do deserto para me ungir, para me enviar como o prometido que está por vir. Eu creio. Ali ele escreve o prometido. E escreve, virá outro igual, Cristo virá em carne. Nesse outro escreve também o prometido. Do outro lado escreve o ungido. No livro de Citas tem uma porção também que ele fala, em um escrito que ele diz, Jesus em carne. Já lemos, vamos ver se encontraremos para colocar aqui também nessa porção. Ali ele escreveu Jesus em carne.
Na 92, parágrafo 795, ele nos fala também. Tem outro, mas vamos ler essa. Na metade do parágrafo diz: e ele estava cavalgando em um cavalo amarelo, todo pintado e misturado com diferentes cores para torná-lo pálido e moribundo. Mas quando Nosso Senhor estiver aqui sobre a terra, estará em um cavalo branco como a neve. É a página 256 do livro Os Selos. E ele será exatamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Aí ele escreve Deus em carne, Moisés e Elias. Vamos ver a 1481 para ver se é essa. Essa mesma. Diz quando é inspirado. Quando vocês são inspirados para ver sua presença aqui, de São Marcos 11 ou São Lucas 17:30, que ele vai se revelar nos últimos dias entre sua gente em carne humana, como ele fez antes de Sodoma. Quando a verdadeira e genuína vindicação das Escrituras desta mensagem dos últimos dias, e vocês veem a presença de Jesus Cristo, ele escreve último dia, que vocês tinham ouvido o que ele fez em sua vida e ouvindo as Escrituras dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E pouco antes que a situação de Sodoma seja queimada com a ira de Deus, ver a Jesus voltar entre sua gente, formado em carne humana e fazendo a mesma coisa que ele fez. Oh Deus, deve levar nossas almas à glória. Aí embaixo escreve. Ele escreve Jesus em carne e escreve rapto. E vejam que em sua vinda, vejam o que vai produzir o rapto. E essa fé do rapto é o conhecer sua vinda. Em cima escreve também Jesus em carne humana. Agora sigue dizendo. Agora, continua dizendo, veja essa outra mensagem também. Vamos ler daqui uma porçãozinha. Nessa mensagem fala dele também. Ele era uma tocha que iluminava. Foi pregado 16 de dezembro de 2003. Aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz também algo, nessa parte que estamos lendo, diz, agora o reverendo William Branham disse, talvez eu não esteja aqui quando ele chegar. Isso é o que o irmão William diz. O reverendo William Branham diz, talvez eu não esteja aqui quando ele chegue, mas eu não morrerei de velho sem que ele esteja aqui. Só se morrer por algum motivo, ou que eu seja ferido, ou que o dispare, ou atirem, ou matem, ou por algum motivo, por um acidente ou algo. E ele partiu sob um acidente. Ele disse, mas eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Se estivesse aqui ainda, quantos anos ele teria, Miguel? 92 anos por aí. Não, um pouco mais, 94. Nasceu em 1909, já para 95, porque estamos perto de 2004. Ou seja, que a essa idade, normalmente, a maior parte das pessoas já partiram. Ou seja, que ele estava pensando, mas vocês sabem uma coisa? Que ele ouviu. E ele ouviu em suas visões, na visão da carpa. Ele viu ele quando também ele falou do sétimo selo. E ele viu ele. Vamos ver. Recordem que o sétimo selo, vamos ver aqui em espanhol, página 469 do livro Os Selos. Vamos procurar aí para tê-lo ali. Ele diz, e lê essa porção.
do livro Os Selos, diz: notaram que eu disse que um desses anjos era muito raro e pareceu para mim diferente dos demais. Estava em uma constelação com 3 a cada lado e um em cima. E o que estava do meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele brilhava mais e significava mais para mim do que os demais. Eu disse que tinha um peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Também lhes disse que me ergueu, me levantou, se lembram? Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo. O que me mantive com a pergunta na minha mente a minha vida inteira. Quem era que tinha o 7º selo? O anjo que era diferente dos demais. E ali ele escreve, ele era o que tinha o 7º selo. Aí ele escreve, Moisés e Elias têm a segunda vinda de Cristo. Quem será o homem no qual se cumpra a segunda vinda? Ele coloca essa pergunta ali. Amém. Os outros selos significaram muito para mim desde já, mas não se imagina o que significou esse 7º. Escreve a segunda vinda do Senhor. E o irmão William termina lendo essa porção e diz: o que tem o 7º selo é o anjo que era diferente dos demais. Não pode desligar o 7º selo do anjo que era diferente dos demais. E não pode desligar o cumprimento do 7º selo do anjo que era diferente dos demais. No cumprimento do 7º selo estará presente o anjo que era diferente dos demais. Assim como para o cumprimento da primeira vinda de Cristo, estava presente o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu, no qual estava o nome de Deus. E na página 71 do livro de Citas, nos diz allí, del párrafo 600, ali nos diz do parágrafo 614. Vejam, se o nosso irmão Branham estivesse nesse momento que ele falou, como falou aí que ele não morreria de velhice sem que ele estivesse aqui, o que ele teria feito? Vejam, aqui diz, na página 71, parágrafo 614. Eu tenho esperado, eu tenho desejado, eu tenho estado sob antecipações, e tenho crido que uma grande pessoa algum dia viria, ou talvez o grande profeta que eu falo que virá, do Eliseu. Eu sempre tenho crido e pensado que talvez eu viveria para ver o dia quando eu viria essa grande pessoa levantar em cena. Então eu poderia pegar a minha pequena igreja e dizer: irmãos, esse é o homem que nós temos procurado. Esse homem é ele. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Eu esperei por isso. E se isso aconteceu atualmente, então eu estou dizendo desde aqui de cima: irmãos, esse é ele. Vê? Eu quero ver a igreja se manter assim. E ele escreve: lhe diria a minha igreja, este é o homem. E do lado escreve: os ministérios de Elias. Escreve Elias, Eliseu, João, vejam, João Batista, WMB e o quinto Elias. Aí ele descreve as 5 manifestações. E em cima coloca Eliseu, e lhe diria a minha igreja, este é o homem. Agora, continuando com a mensagem, a primeira mensagem que estávamos lendo, da entrada triunfal de Cristo para a salvação do mundo, continua dizendo: e partiu não com a idade avançada, mas por um acidente automobilístico, inesperado para todos que escutavam,
a mensagem do reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo. E também ninguém esperava que João Batista morresse, e menos na forma que morreu, degolado, decapitado. E João Batista também não esperava morrer assim. Por isso, quando estava preso, lá na prisão, mandou 2 dos seus discípulos a perguntar a Jesus: Senhor, lhes disse, vão e perguntem-lhe se ele é o que haveria de vir ou esperaremos a outro. Ou seja, se ele é o Messias ou esperaremos a outro. E mais adiante continua dizendo, agora, o Messias saberá as coisas que deverá fazer em sua segunda vinda? Assim como João Batista tinha que saber as coisas que o Messias faria em sua primeira vinda? Pois, claro que sim. Por isso tem que vir dizendo as coisas que vai fazer. As coisas que Deus vai fazer depois do precursor. As coisas que Deus vai fazer através do Messias. E continua dizendo, mas não de velhice, até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá a Jesus Cristo ao mundo. E o irmão, ele diz, a mensagem, pois o que ele tinha que falar já falou, e ficou gravado e está impresso. Portanto, ler, escutar as gravações ou ler o que o precursor da segunda vinda de Cristo disse, o reverendo William Branham, isso é estar escutando como se ele estivesse presente, porque a mensagem e o mensageiro é o mesmo. João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim que será paralelo em tudo, e eu sei que será. Vamos um momentinho ali a essa cita, desta página 119, que é a que estávamos lendo. Na qual ele escreveria assim, para cima ele escreve, a mensagem introduz a segunda vinda. E com a sua vinda, no que lemos no livro das Eras, seria a vindicação final de que ele foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Agora, vejam nesta mensagem o Espírito de verdade. Na página 7. Diz, pode ser que seja o meu tempo de partida ao lar. Parece muito ser desta maneira. E se for assim, alguém se levantará depois de mim, que levará a mensagem adiante. Ele será uma pessoa estranha, mas ele levantará depois disto e levará a mensagem adiante. E vocês escutam. Enquanto seja escriturístico, fiquem com isso. Do lado ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11 e 11, do 1 ao 14, 7 do 1 ao 17 e 14, versículo 1, e 14 do 14 ao 20. Na frente tinha escrito, virá outro, será estranho. E em uma anotação ele tinha escrito que vendrá outro. Que virá outro. Deixa eu ver se temos nos arquivos. Nós lemos lá. Não sei se eu tenho esse aqui. Que lleva el mensaje, algo así dice. Es una libreta o parte de una libreta. Si no la leeremos en estos días, pero vean allí lo que él dice. Se não, não leremos nesses dias, mas veja o que ele disse ali. Isso em el 63. Isso em 63. E aqui vocês vejam que quando ele quis ir a Israel, ele pensava que tudo ia se cumprir nele. E foi até o Cairo, tinha preparado tudo
para ir lá. Mas aí Deus lhe abriu o entendimento, já lhe abriu essa parte correspondente ao regresso do Evangelho aos judeus e como seria. Que teria que ser por meio das duas oliveiras, por meio do cumprimento do Apocalipse 11. E regressou. E daí por diante, em todas as mensagens que você encontra, você verá que ele sempre foca para outra pessoa. Vamos ver, me enviaram aqui desde o escritório, vamos ver se é esse. Esse é um deles. Isso aqui foi escrito de um estudo bíblico que diz: virá outro e continuará. Ele levará a mensagem. Mas tem uma que foi bem recente. Aí em 2018 por aí, porque esse escrito foi de uma das suas últimas cadernetas. Bueno, la conseguimos para estos días. Depois encontraremos para esses dias. E o nosso irmão William continua dizendo: agora podemos ver que algo grande vai acontecer depois da partida do precursor da segunda vinda de Cristo. E tudo isso que vai suceder estará em um mistério, porque a primeira vinda de Cristo estava prometida na Escritura, e muitos detalhes de onde viria, onde nasceria, em Belém da Judéia, seria da descendência do rei Davi, viria através de uma virgem descendente do rei Davi e assim por diante. Mas a segunda vinda de Cristo, vemos muitas profecias, mas poucos pontos para identificar como, quando e onde e como virá. Virá do céu, mas os detalhes de sua vinda à sua igreja, tudo isso está dentro do sétimo selo do Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante. E houve silêncio no céu quase por meia hora, mas tudo será em simplicidade. Um pouquinho mais adiante diz: agora, para a igreja, vejamos como será a vinda do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. Na página 256, vamos ver o que o precursor da segunda vinda de Cristo disse. Porque ele é o que sabe como será. Página 256 do livro Os Selos, em espanhol, na metade diz: mas quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Não é um cavalo literal, um cavalo é um poder. Vem sobre o poder da palavra pura de Deus. E vamos continuar, porque assim como veio sobre um burrinho no literal, aqui é que ele fala disto que falamos no princípio. Vejam. Depois, vamos continuar, porque assim como veio sobre um jumentinho no literal, agora virá sobre um cavalo espiritual. Esse cavalo representa a palavra pura de Deus, um poder, no poder da palavra pura de Deus. Página 55 da mensagem, o evangelismo do tempo final, parágrafo 234, diz: e nessa mensagem nos diz, vamos ver aqui. Ele lê desta porção. E vejam o que ele escreve aqui. Ele começa a ler-la. E então tu paraste e lhes disseste como seria o tempo. E aqui estamos no tempo do fim. Senhor, vem cavalgando outra vez. E na mensagem desse folheto ele escreve aqui em cima, onde fala Senhor, vem cavalgando outra vez, ele escreve com Moisés e Elias. Irmão William diz:
cavalgando, mas agora não em um jumentinho, mesmo que o jumentinho é tipo e figura do cavalo branco da palavra pura de Deus. E aqui ele não continua lendo aí embaixo, mas um pouquinho mais embaixo ele escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, e escreve, vem cavalgando. Sobre o quê? Não sobre um jumentinho, que isso representa a esse cavalo branco, que é a palavra pura, o verbo. E agora nosso irmão William diz, na página 54 também desta mesma mensagem, o evangelismo do tempo final, no parágrafo 231 diz, e parece que está bastante frágil agora para ambos, a mensagem e o mensageiro. Essa etapa, irmão William diz, essa etapa é bem importante, assim como foi uma etapa onde Cristo se apresentou e toda essa etapa da Semana Santa. E continua lendo, mas não se preocupem. Em algum lugar, não sei como, mas estou confiando nele. Ele virá cavalgando em cena algum dia. Não se preocupem. Vamos estar juntos. E o nosso irmão William continua dizendo, virá cavalgando em cena algum dia em alguma parte. Vamos ver um pouquinho mais, porque o que perder o que estará acontecendo no tempo final, terá perdido a bênção, como muitos a perderam na primeira vinda. E na mensagem, o único lugar provido por Deus para adorar, diz na página 13. Agora, eu estava ficando bem velho e pensei, haverá outro avivamento? Essa porção está no livro de Citas. Ele está lendo da mensagem, mas essa porçãozinha está no livro de Citas. Vamos ver se é a 1465, não, 1485 deve ser. 1485. 1485. Haverá outro avivamento? O irmão lhe disse, ou seja, como o que aconteceu de etapa em etapa, de era em era, haverá outro avivamento, verei outra época, ou seja, outro despertamento espiritual, com outra era, com outra etapa da igreja, haverá outro avivamento, verei outra época. E somente recordem, do ocidente virá um cavaleiro e um cavalo branco, e percorreremos esse caminho uma vez mais. Isso é correto, assim como estamos quase preparados. O irmão William diz, tão pronto como estamos quase preparados. É uma promessa, vocês vejam. E aí no livro de Citas ele escreve, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos esse caminho outra vez. Agora vejam, seguindo a trajetória dessas profecias, agora identifica que será do ocidente. No leste veio em um jumentinho. Tinha chegado ao ciclo da vinda do precursor e da vinda do precursado naquele tempo. E no final do ministério teria que cumprir a obra de redenção para a qual veio, que era a mais importante de tudo que ele tinha que realizar em sua vinda. Tinha vindo com a comissão de morrer pelas suas ovelhas. Ele disse, ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. São João capítulo 10, versículo 2 a 14. Jesus sabia para que tinha vindo e o que tinha que fazer, e sabia que era lá no leste, a terra de Israel, que está no Oriente Médio, lá no Oriente Médio.
Agora, o Evangelho caminhou com o sol, como o sol do leste ao oeste, e agora nos encontramos no oeste para estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo, que será o Verbo, a palavra vindo. O Senhor, no cumprimento de suas promessas sobre o poder da palavra pura, representado em um cavalo branco, porque um animal ou uma besta representa um poder e tem por nome o Verbo de Deus. Portanto, é o Verbo que se encarnará no último dia. E o Verbo é o anjo do pacto, o Espírito Santo. E o reverendo William Branham diz: cavalgaremos esse sendeiro uma vez mais, porque Elias, em sua quarta manifestação, depois, para o tempo final, terá uma quinta manifestação do ministério de Elias. E aí é que vem cavalgando nesta manifestação prometida para o último dia. Cavalgaremos esse caminho em que, nesse cavalo branco da palavra pura de Deus. Como o Messias será conhecido quando vier? Porque sempre estará dentro da palavra de Deus, trazendo sua palavra. Ou seja, que tudo que será cumprido vai ser de acordo com o que foi prometido. E virá por sua igreja e, consequentemente, lhe dará a fé para serem transformados e levados com ele para a ceia das bodas do Cordeiro. E na mensagem, o presente embrulhado de Deus, ali nos fala. Na página 21 diz: não sabia nada a respeito do sobrenatural. Por quê? Porque aqui está a resposta. Eles não seguiram a estrela de luz, a bússola de Deus para essa luz perfeita. Guiando para o oeste, viajando e nos guiando para essa luz perfeita. Estrela de Belém, vimos sua estrela aqui no oeste. Que tipo de estrela? A estrela de sua igreja, o Espírito Santo, movendo em seres humanos. Vimos sua estrela e viemos adorá-lo. Amém? Isso é o que é. Homens sábios, mulheres sábias, humildes de coração. Vimos sua estrela, escreve ES, ou seja, Espírito Santo, e viemos adorá-lo. E aí desenha uma pedra angular e as eras e escreve oeste, lugar santíssimo, lugar santo, as eras, e embaixo leste, átrio. Do lado direito escreve também em sua igreja, estrela é igual, o Espírito Santo no oeste, América. Do que ele tinha dito no livro Os Selos, na página 134, e vocês observam, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegar a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Correto. Aqui está o que eu estava procurando agorinha. Do escrito, onde ele escreveu: depois de mim vem outro mensageiro. Como poderei entregar essa espada a outro que leve a verdade? Podem projetar se vocês estiverem aí. Como posso entregar essa espada a outro que leve a verdade? E em cima tinha escrito, o primeiro que eu li. Isso ele escreveu em uma das últimas cadernetas que ele tinha ali. Agora, isso foi o que o nosso irmão Branham falou nessa oração no final dos selos, no sétimo selo, onde ele disse... Página 479 do livro Os Selos.
conceda que chegue a acontecer que quando as pessoas estiverem doentes, que elas recordem que o sangue presente e todo suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo está no altar como nossa expiação. Rogo que sejam curados imediatamente. E rogo que aparte o poder de Satanás quando vier para desanimá-los ou para fazer grupinhos. Agora veja que aí está o que falamos agorinha. O que aconteceu com Pedro? Por estar se unindo ali, junto àquele fogo que acenderam ali. Ou para lhes fazer formar grupinho, aparta todos os poderes do inimigo, santifica-nos em tua palavra. Conceda, Senhor, e rogo que me ajude, estou começando a decair. Sei que meus dias sobre essa terra já não podem ser muito. Te rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim eu possa levar a mensagem até onde me é ordenado levar. E depois, quando chegar o meu tempo, e depois, quando chegar o tempo do meu descanso, e quando eu chegar ao rio, e as ondas chegarem a mim, ó Deus, conceda que eu possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade. Aí escreve Moisés e Elias, o anjo de Jesus. E aqui também escreve a palavra a Moisés e Elias, o anjo de Jesus. Agora, já para a página, essa aqui foi anexado para a página 482. Embaixo diz, está falando de Israel em sua própria pátria. Mas observaram que ele não fala nada da revelação do sétimo selo. Aqui também no Apocalipse, na abertura dos selos, ele omitiu. Vemos que é um mistério completamente, e a hora ainda não chegou para que desse a conhecer esse mistério. Chegamos até aqui. E o demais nos será dado ali no tempo quando Jesus apareça novamente sobre a terra para levar sua noiva, ou o que chegue a acontecer nesse tempo. E o nosso irmão William diz, continua dizendo aqui, esse foi o nosso tema para hoje. E a pergunta era, quem é este? Já vimos quem é Jesus Cristo em sua primeira vinda, com o nome de salvação, Jesus em espanhol, em inglês, Jesus lá, Yoshua no hebraico. E, portanto, agora a pergunta é, ele disse que vem, e a Escritura diz que esse cavaleiro vem, que é o verbo que estava com Deus. O verbo tem por nome, o verbo traz um nome que ninguém entende, o verbo de Deus. Portanto, qual será o nome que terá? E com o que o verbo, a palavra, virá no último dia, será o nome eterno de Deus, nome da cidade do nosso Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. E quando se cumprir essa promessa em toda a sua plenitude, e seja aberto o mistério, esse mistério escondido no sétimo selo, quando for aberto, então conheceremos esse nome e os detalhes deste nome. Tudo tem que ser escriturístico. Não pode ser um invento humano, uma invenção humana, mas tem que ser o que está prometido na palavra de Deus. Todos vão ter o nome de Deus em suas mentes, nas suas testas e em seus corações. O irão conhecer, ou seja, terão a revelação. O irão conhecer. Jacó desejou conhecer o nome do anjo. Manoá desejou, todos desejaram conhecer o nome. O nome de salvação foi Jesus. E todos que o conheceram e creram em seu nome e receberam vida eterna. E agora será em sua segunda vinda para nossa transformação e ressurreição dos que morreram em eras passadas. Em sua primeira vinda, com o nome Jesus,
para receber salvação e vida eterna. Em sua segunda vinda, lá foi como cordeiro. Em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, será em sua obra de reclamação. E é em sua obra de reclamação na qual seu nome é manifestado. E onde foi que viu? Onde foi que o reverendo William Branham viu toda essa manifestação? No cumprimento da visão da carpa. Ele lhe disse, lembra o nome que você procurava? Pois se o nome estava ali, era porque ali estava a manifestação do anjo que era diferente dos demais. E ele nos disse ali no que lemos, ele disse que o viu. Como viram, como Pedro, Tiago e João o viram no Monte da Transfiguração. O seu rosto se fez outro. As obras de Jesus ao entrar em Jerusalém. Eu creio que até aqui podemos chegar por hoje, nesse estudo e na mensagem que estaremos escutando e vendo agora. Aí tem muitos detalhes importantes das quais coisas se cumprem plenamente nesse tempo. E que formoso, que lindo é ver as Escrituras se cumprindo, sendo materializadas e ser parte delas, ser as pessoas que estariam recebendo a fé do rapto. Foi dito que os trovões o trariam. Mas como seria tão simples, que até mesmo os que começaram desde o princípio, nem todos, mas alguns dizem, não pode ser. Isso já tinha sido falado, isso já está cumprido, não pode ser. Bom, e por que você não está transformado? Espere até que termine o trabalho que Deus está fazendo na grande capa catedral e você verás que tudo que foi falado vai produzir nos escolhidos de Deus. Aí veremos o resultado. Qual será o resultado do que Deus está nos dando hoje? Que vocês serão transformados. Tão simples assim. Essa será a evidência de que recebemos o que foi prometido, que seria dado a conhecer em uma carpa catedral. Agradecemos a Deus pelo sacrifício realizado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás e lhe agradecemos a Deus o que Ele está realizando e realizará em sua obra de reclamação. Vamos nos colocar em pé. Vejam como Ele nos amou. Porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Agora vejam que o amor é tão grande que dá a seu Filho para que os escolhidos de Deus de era em era obtenham vida eterna. E é o amor tão grande do Senhor que em sua segunda vinda faz o mesmo. Lá, para receber um corpo teofânico. Aqui ele faz novamente. Mas sabe para quê? Para que você e eu tenhamos o corpo eterno e glorificado.
Veja se tem um amor tão grande que sobrepassa tudo. Não tem comparação. Veja, se você não ama seus vizinhos, seus irmãos, mãe, o que for nessa terra, que você não se sinta amado, não se preocupe. Tem alguém que ama você tanto e tanto, que em sua primeira vinda deu sua vida por você, e em sua segunda vinda a dará por você também. Esse é o amor de coração, de coração a coração. Alguém me ama, eu não sei se tem esse cântico, e repartiram. Eu creio que cai bem hoje, poderemos cantar. Por aí também está o diretor, nosso irmão José Guilhermo. Pode vir à frente. E o que toca também, nós poderemos acompanhá-los nesse cântico. Eu não sei se tem por ali. Alguém me ama, imagina. Quando a gente vê esse amor expressado, então toda situação, todo problema, veja, nem com um microscópio poderá ver o problema maior que você pensa que tem, da bênção tão grande que Ele, por amor, fez por nós, em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Agora, o apóstolo Paulo não abriu esse mistério por completo, porque ele somente deixou e falou até onde lhe foi permitido falar. Porque ele disse que seria sem relação, diz, virá pela segunda vez sem relação com o pecado. E ele não falou o que ele viu no terceiro céu. Deixou quieto porque isso corresponde ao sétimo selo. Vamos cantar. Alguém me ama.
crecimiento de ese amor. Quiero ser un hijo sumiso y obediente, una epístola viviente que mi vida hable por mí. Alguien me ama y quién me apartará del amor de Cristo, tribulación o angustias, persecución o hambre, desnudez o peligros. Así como dijera el apóstol Pablo, hoy vuelvo a decir: prisionero de Cristo, para siempre quiero vivir. Así como dijera el apóstol Pablo, hoy vuelvo a decir: prisionero de Cristo, para siempre quiero Eso lo hizo ayer. Isso fez ontem e pagou minha salvação. E em sua segunda vinda, faz o mesmo hoje. Esse é o amor de Deus. E será a grande vitória no amor divino. Vê? Esse é o amor divino em um quartinho de madeira. As obras de Jesus ao entrar em Jerusalém. Vamos deixar assim conosco, com esse tema, o nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.